Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso projeto Quinta a 6, que é um projeto pelo qual nós temos aí muito carinho, porque é o projeto mais antigo do curso de Direito, para aqueles alunos aí que estão iniciando agora na instituição. Talvez não saibam que desde 1994 nós realizamos este evento, que era presencial no passado, mas por conta aí da pandemia, nós aprendemos a lidar com as ferramentas de transmissão ao vivo, passou a ser virtual e tem tido aí muito sucesso. Estamos realizando agora a terceira edição do Quinta a 6 deste semestre, e hoje, com muita alegria, recebemos o professor Carlos Gontijo, que é a primeira vez que participa deste evento com a gente. Gentilmente aceitou o convite para estar aqui conosco hoje. E antes de eu passar a palavra a ele, né, novamente agradecendo por ter aceitado o convite e se disponibilizado, ainda que tenha um compromisso agora mais tarde um pouquinho, que ele dá aula em outra instituição, ele se prontificou a estar conosco nessa noite. E quero dizer àqueles que ainda não fizeram as inscrições para esta edição do Quinta a 6, poderão fazer até depois da palestra, ainda hoje, lá pelo site da Unitri, viu? Lá no nosso Instagram estão todas as instruções, o passo a passo para inscrições, para aqueles que ainda não fizeram. Para quem já fez, sabe aí que é muito simples fazer a inscrição. Professor Carlos Gontijo, que está conosco já há alguns semestres, mas é aí o caçula do nosso corpo docente, embora professor muito experiente, a gente nessa condição pode falar que ele é o caçula, porque é o mais recente contratado e é um professor muito querido, um colega muito querido aí por todos, e vai falar hoje sobre um tema que interessa a todos nós que operamos no direito, especialmente aqueles que trabalharão com a advocacia, né? Vai falar hoje sobre marketing jurídico e vendas na advocacia. E é interessante que é um tema que, quando a gente está falando de ética, o tema do marketing jurídico aparece. Falamos com o Dr. Brenner há pouco tempo sobre advocacia preventiva, o tema marketing jurídico apareceu. Então, é uma oportunidade muito interessante aí para nós aprofundarmos nessa temática hoje com o professor Carlos Gontijo. Professor, muito obrigado. A palavra é sua, fique à vontade. Obrigado. Cumprimento a todos presentes, os colegas aí, provavelmente tem aluno aí da turma que eu dou aula. Gil, obrigado pelo convite e parabenizo aí, né, Gil? Que a gente sabe que é difícil manter um projeto por tanto tempo, né? Às vezes você lançar um projeto é mais fácil do que mantê-lo por muito tempo. Isso é sinal que o projeto está funcionando e está dando resultados. E aí eu parabenizo aí e obrigado pelo convite. Bom, como foi dito, né, o tema é relacionado a marketing e vendas na advocacia, e eu preparei aqui uns slides, algumas imagens, só para facilitar a exposição, eu vou compartilhar com vocês aqui. Vou abrir aqui, só um minutinho. E se eu clico aqui... É isso aqui. Deixa eu conferir se está compartilhando. Compartilhou, né? Tá jóia. Então, como o Gil já adiantou, o tema é marketing jurídico e vendas na advocacia. É muito importante essas duas etapas de marketing e vendas na advocacia. Eu coloquei nesse slide aqui para você ver, lógico que tem outras etapas, mas veja só, na advocacia, a gente tem que se preocupar com os temas do direito, por exemplo, direito material, direito processual, sem dúvida, porque com base nisso é que você vai prestar o serviço, você vai atender o cliente e dar resultado para ele. Agora, como que o cliente chega até você? E aí você tem essa etapa de marketing. Então, o marketing, de uma forma bem simples, são aqueles encaminhamentos que possibilitam o contato chegar até o seu escritório. Então, que seja a indicação de um terceiro, que seja o seu contato telefônico do WhatsApp que está de acesso com um colega e ele te envia uma mensagem,
seja através do seu escritório, que tem uma localização, as pessoas passam e batem lá, seja através da internet, seja através de uma rede social, seja através de um anúncio. Então, o cliente chega através de uma etapa que facilita a chegada desse cliente, é o marketing. E aí ele chega até você, aliás, esse potencial cliente, ele não é cliente ainda. Então, a gente vê, então, essa primeira etapa do marketing, trazendo esses contatos até o escritório. Agora vem uma outra etapa, que é um desafio, que é converter esse contato em cliente, ele assinar o contrato com você. E a gente pode chamar essa etapa de vendas. Então, veja que são duas etapas importantes, porque se você não tem cliente, você vai atender e vai, esse esforço, né, do estudo no direito material e processual, você vai aplicar como? Você não tem o cliente. Bom, aí na sequência ele é seu cliente, nós podemos prosseguir dentro da gestão do escritório, olha, quem é que vai dar o atendimento do cliente, quem vai levar informações após essa contratação e acompanhar o cliente durante todo esse processo. Aí vem a questão da gestão e essa divisão de tarefas ali dentro. Então, é um ciclo importante que a gente tem que enxergar dentro da advocacia. E aí eu vou destacar aqui alguns pontos dessas duas etapas aqui. Eu trouxe três temas rápidos aqui, mas que, de uma forma bem objetiva, tem como demonstrar a importância deles e alguns conceitos. Primeiro é o provimento 205 de 2021, provimento que regulamenta o marketing jurídico na advocacia. Depois eu vou falar sobre a importância de você ter uma sede na internet. E depois, olha, como entender um pouco melhor a percepção do cliente e alguns conceitos do marketing que a gente pode trazer para a advocacia para você converter esse potencial contato em cliente. Aí nós vamos falar rapidinho aqui sobre a jornada do cliente e gatilhos mentais. Então, essa é a ideia que eu vou começar a trabalhar aqui agora. Vamos começar, então, o provimento 205/2021. Se a gente for analisar para trás desse provimento, tinha uma outra regulamentação no ano 2000, sobre a questão de publicidade na advocacia. Eu não sei se alguém aqui é dessa época, das listas telefônicas. Então, na época, para você ter uma ideia, eu sou dessa época, né? Eu acho que alguns aqui também são dessa época. Tinha até esse chamado disquete, depois evoluiu para DVD, mas o certo é que era na lista telefônica. Esse regulamento da publicidade na advocacia possibilitava você anunciar na lista telefônica. Então, se alguém quisesse, na época, encontrar um advogado, ele ia pegar essa lista e verificar ali, alguém poderia anunciar. Mas veja só, a tecnologia, a ciência e a inovação possibilitou que a criação da internet. E surgiu também o Google. E hoje, se você for analisar, a lista telefônica ela não existe mais, e você pesquisa quando você quer um contato, um telefone, um endereço de algum produto, algum serviço, algum estabelecimento comercial ou algum escritório de advocacia no Google. Então, a lista ela está onde hoje? Praticamente um dos buscadores, né, da internet, que é o Google. Bom, e aí nós seguimos ainda, surgiu o Google, essa lista ficou defasada, e aí surgiram outras ferramentas aí da internet, redes sociais, YouTube, aplicativos de comunicação, né? Temos aqui redes sociais e vão surgindo outras redes sociais, TikTok, o processo eletrônico, a realização de audiências por videoconferência. Nós temos plataformas que, sem conhecer nenhuma linguagem de computação, você consegue criar o seu site de advocacia em poucos minutos, de forma gratuita hoje. Então, essa é a revolução na internet dessas várias ferramentas, e, ao mesmo tempo, em 2021, que ocorreu a pandemia, né, ou seja, a tecnologia da internet evoluindo com essas ferramentas, aí surge a pandemia, a sociedade como um todo, aí, do meio empresarial e também prestadores de serviços, escritórios de advocacia, foram para a internet para tentar manter ali, né, as atividades e captar clientes.
E aí começaram a surgir algumas questões com mais intensidade aqui nas seccionais da OAB. Algumas seccionais, alguns estados permitiam anúncios no Google, por exemplo. O advogado poderia anunciar no Google. Outros estados não permitiam isso. Então, aí ficou aquela discussão e um movimento da advocacia no sentido de atualizar isso e realmente adotar uma linha mais atual, mais moderna, e uma outra mantendo ali uma linha mais conservadora, no sentido de evitar um pouco essa movimentação. O certo é que teve esse debate em 2021 e numa votação muito equilibrada, a linha que prevaleceu foi a de flexibilizar mais realmente e modernizar esse regulamento no sentido de permitir o marketing jurídico na advocacia. Aí surgiu o provimento 205/2021. Bom, de forma bem simplificada, mas pegando as duas ideias desse provimento, eu posso resumir assim. Hoje, o que é permitido na advocacia? Você, na rede social, ou no Google, ou no YouTube, em qualquer local, você pode postar um material de conteúdo jurídico. Você não pode, nessa postagem, né, você pode postar um vídeo, pode postar um texto. Nesse material, você vai levar informações sobre um problema que pode ser solucionado por uma questão jurídica, auxiliando, levando informação do direito para a sociedade. Esse é um papel social da advocacia. Então, veja só, nessa publicação você não vai fazer oferta de serviço. Então, o provimento, o que ele permite? Você pode, você formou no curso de Direito, fez OAB, e exerce a advocacia, você pode criar um perfil e começar a publicar conteúdos relacionados ao público que você atende, orientando, alertando sobre questões jurídicas, não oferecendo oferta de serviço. Agora, tem um outro aspecto que o provimento liberou, você fazer a oferta de serviço, você se apresentar como advogado de uma determinada área e mostrando os serviços que você oferece para aquele usuário da internet. Quando é que é permitido isso? Quando você realiza um anúncio no Google, no mecanismo de pesquisa do Google. Então, aí, o que nós adotamos aqui? A mesma lógica de uma lista telefônica. Então, quando o usuário vai lá no Google e pesquisa telefone de advogado previdenciário em Uberlândia, é permitido você anunciar no Google, para o Google encaminhar para o seu anúncio o resultado da pesquisa, e você encaminhar o resultado da pesquisa para o seu site. No seu site você pode colocar um botão de acesso do seu WhatsApp para ele se comunicar com você. Carlos, mas e com relação ao marketing nas redes sociais? Que vantagem que isso pode trazer? Você está levando conteúdo para essas pessoas, você está conscientizando ele da jornada de contratação, que eu vou mostrar aqui agora, sem fazer oferta de serviço. Mas o provimento permite também que a pessoa acesse ali, veja, no perfil da sua rede social, envie uma mensagem para você, para tirar uma dúvida e, de repente, marcar uma consultoria com você, uma entrevista, e você consegue ali, de repente, converter aquele contato em cliente. Ou você pode deixar o link do seu site de advocacia ali no perfil da rede social. No seu site tem um botão de contato do WhatsApp, que ele clica e ele tem acesso ao seu escritório. Então, quer dizer, hoje o provimento, ele permite o marketing de conteúdo jurídico, então ele permite eu postar nas redes sociais, Instagram, Facebook, postar no meu blog, no site, e esse blog aparecer no Google, no LinkedIn, no TikTok. Então eu fiz uma postagem só orientativa. Ele permite também eu pegar essa postagem e eu anunciá-la, essa postagem, para que essa postagem seja projetada no celular, no computador, de várias pessoas que eu desconheço.
elas passam a me conhecer em razão do meu anúncio, do meu conteúdo. Então, o usuário está lá no celular, de repente você aparece aqui falando sobre um conteúdo que é importante para aquele usuário do ponto de vista jurídico, para a vida dele. Você não está fazendo oferta de serviço. Mas ele gostou do seu conteúdo, isso ajudou ele, de repente ele passa a te seguir, e no momento da vida dele, ele precisando de contactar algum advogado, algum escritório, ele pode, de repente, contactar você pela rede social, ou acessar o link que você deixou no perfil daquela rede social, e ele acessar o seu site. No seu site tem ali mecanismos de ele contactar o escritório. Um outro caminho, então, igual eu falei anteriormente, aqui na tela eu estou mostrando com mais detalhes, é eu, por exemplo, anunciar no Google, no mecanismo de pesquisa. Imagina que eu sou um advogado previdenciário e eu trabalho em São Paulo. Então, eu posso falar para o Google, Google, aquisição de palavra-chave, eu vou falar assim, Google, quando alguém pesquisar telefone de advogado previdenciário em São Paulo, quando alguém digitar isso na pesquisa, mostra o meu anúncio. E aí o Google vai verificar. O usuário digitou isso, ele vai apresentar o meu anúncio, e o usuário, ao clicar no anúncio, ele é encaminhado para o meu site do escritório. E no site do escritório, numa página própria, tem lá a foto do advogado, tem a demonstração que ele tem autoridade em relação àquilo, uma formação que ele atua naquela área previdenciária, tem os serviços que ele oferece, as soluções jurídicas, e tem o contato do escritório. Então, isso é permitido pelo provimento 205. Veja que na rede social não é realizado a oferta de serviço. Aqui no Google, você mostra que você oferece aquele tipo de serviço, mas é por quê? Porque teve uma ação ativa do usuário em te pesquisar, em te procurar. Então, tem uma lógica básica, né, em 2 pilares no provimento 205 2021, ok? Então, nesse sentido, passa a ter uma recomendação, passo a fazer uma recomendação para quem for advogar, ter o seu escritório, ter o seu site do escritório na internet. Porque, veja só, hoje você encontra escritórios da seguinte forma: o tradicional, o escritório físico, você encontra colegas que trabalham, às vezes, em casa, em home office, né? E quando ele quer atender o cliente, ele atende por videoconferência, ou ele aluga uma sala no coworking. Ou ele pode ter até uma sede própria dele, mas ele trabalha onde ele quiser. Mas, de toda forma, os profissionais estão fazendo o quê? Criando a sua sede na internet, que seria o quê? Ter o seu site e os perfis ali do escritório na rede social para obter esse trabalho de marketing de captar clientes, ok? Então, só para exemplificar aqui uma situação de uso de um site. Então, aqui seria, por exemplo, um advogado que atuaria numa área, aquela, por exemplo, previdenciária, ele ia deixar uma foto, aqui informações sobre a sua atuação, aqui um botão onde ele clica, ele é encaminhado automaticamente para o WhatsApp do escritório. E ele anuncia no Google para que esse site apareça nos resultados. Então, exemplificando aqui, uma situação que eu fiz aqui. Na verdade, eu captei a tela, né, durante anúncios que eu fiz. Então, eu faço anúncio para a área civil, trabalhista. Aqui, por exemplo, eu fiz uma pesquisa testando o anúncio que eu fiz, advogado trabalhista em Uberlândia. Veja que o Google, antes foi feita uma pesquisa, né, eu digitei aqui, e no resultado aparece o anúncio que eu fiz no Google. Esse texto aqui foi eu que informei o Google o que era para aparecer para o usuário quando ele realizasse essa pesquisa. Então, fala aqui, advogado trabalhista, ações judiciais, direitos trabalhistas. No que ele clica, o usuário clica no link, ele é encaminhado para o site do escritório, do meu escritório. Então, coloquei a foto aqui, o nome, informações de formação, de especialização. Abaixo aqui, tem outras informações aqui na página, eu não coloquei toda aqui, mas tem aqui um botão aonde ele, ao clicar, ele é direcionado para conversar no WhatsApp do escritório.
Não vejo a facilidade de obter clientes na internet hoje, anunciando no Google, por exemplo. Agora, vem uma questão que é a segunda etapa, né? Que eu mostrei ali atrás. A advocacia, a gente tem que trabalhar em sempre aprimorar ali o conhecimento do direito material, do direito processual, mas também a gente tem que enfrentar esse desafio de entender a questão do marketing, essas ferramentas. Bom, mas não adianta essa ferramenta do marketing funcionar, essa etapa, chegarem esses contatos até você e você não consegue converter esse contato. Deixa eu só ver alguma coisa aqui. Tá tudo tranquilo, né? Tá seguindo aí. Bom, seguindo aqui agora, com relação a vendas. Então, chegou o cliente até você lá no escritório. Agora eu vou destacar alguns pontos que eles ajudam nessa etapa a você facilitar a decisão do cliente na sua contratação. E aí é importante entender que o cliente, quando ele vai contratar, ele segue uma jornada. Ele não acorda assim de manhã, né? Não tem pessoa que vai acordar de manhã, nossa, deu vontade de contratar um arquiteto, contratar um engenheiro, contratar um advogado. Alguma coisa aconteceu antes para que ele chegue nesse momento de tomar uma decisão de contratar. Então, de forma bem simplificada, a jornada para até que o cliente tome uma decisão de contratar, ela pode ser resumida aqui em 3 etapas, 3 fases, né? Então, uma primeira a pessoa, às vezes, ela tem que identificar um problema, alguma dor, alguma questão que atrapalha a vida dela, que ela está preocupada, que ela precisa de resolver aquilo, ou algum desejo, alguma vontade, algum benefício que ela pretende obter. Então, esses 2 sentimentos que possibilitam, ela identificando esses 2 sentimentos, um ou outro, possibilita ela, nossa, eu quero uma solução para esse problema, por exemplo. E ela entra na próxima fase. Então, ela começa a pesquisar como ela vai solucionar aquele problema. Dentre as soluções que ela pesquisa, de repente, uma delas é a contratação de um profissional. Aí ela está na fase de contratação. Então, exemplificando aqui de uma forma bem grotesca aqui, mas que mostra o que a gente está falando. Imagina aqui um problema muito claro que pode acontecer com a gente. Você está lá, você acordou de manhã, você vai olhar o vaso sanitário, o vaso está entupido. Você fala, meu Deus do céu, que situação, vaso entupido. Imagina o vaso sanitário de uma residência está entupido. Não dá para você conviver com esse problema muito tempo. Tem que solucionar esse problema. Então, veja que nessa situação, a pessoa, ela já identificou o problema está claro. Agora ela busca a próxima etapa. Nossa, o que eu posso fazer para solucionar isso? De repente ela vai tentar resolver sozinha. E olha só que interessante. Quando ela está nessa etapa de identificação do problema e de buscar soluções, até a forma como ela vai na internet pesquisar é diferente. Como que ela pesquisa agora lá? Ela vai pesquisar assim, como desentupir o vaso sanitário. Às vezes ela vai no YouTube e vai pesquisar, tentar encontrar um vídeo nesse sentido. Veja que agora ela está na segunda fase. Ela não quer ainda contratar. E aí o Google vai apresentar para ela, o YouTube vai apresentar formas dela tentar solucionar aquilo. E ela tenta resolver aquilo ali sozinha, mas ela vê que não conseguiu. Ela não conseguiu resolver sozinha. Agora, o que acontece na jornada dela? Olha, ela identificou um problema, ela tentou soluções, mas a solução que ela realmente deve buscar agora é o quê? Contratar um profissional, contratar uma empresa para solucionar o problema que ela identificou. E como que ela vai pesquisar agora? Normalmente ela pesquisa. Ela vai lá no Google. Telefone de empresa desentubidora em Uberlândia. Eu fiz esse teste aqui, e olha lá o que vai aparecer. Olha, a hora que eu digitei telefone de empresa desentubidora em Uberlândia, tem várias empresas anunciando. Várias empresas sabem que aqui em Uberlândia, todo dia deve entupir algum vaso e a pessoa está no momento de contratação, é a hora dela aparecer com o anúncio dela. Então, se você clicar aqui, provavelmente vai para o site, vai ter o contato.
E veja que isso é a mesma lógica, é uma jornada para a contratação. Na advocacia é assim também. Vou dar um exemplo. Imagina uma empresária que ela está lá na empresa tranquila e recebe lá uma, uma citação, ou seja, um documento que avisa, ó, você tem que ir na justiça, tem que se apresentar lá no processo e tem um prazo para se apresentar uma defesa urgente, processo que vale um considerável valor. Veja que na cabeça dela, ela já está nessa fase de identificação de problema, está claro o problema. E a legislação brasileira, em regra, tem exceções, ela fala assim, olha, você não tem muito o que fazer, não. Você tem que contratar um profissional da advocacia. Então, veja, ela já vai na fase de contratação. Agora, tem situações que as pessoas na sociedade, elas não estão conscientes dos problemas, ou às vezes de benefícios jurídicos que existem, que podem ajudar. Às vezes a pessoa está convivendo, um exemplo aqui, em uma relação abusiva, às vezes agressiva, ela não tem consciência de que ela tem direitos relacionados a isso. Um outro exemplo, nós poderemos ter empresas, isso está acontecendo, né, no dia a dia, empresas que desconhecem regras que poderiam ajudá-las, por exemplo, na questão previdenciária, na questão ambiental, na questão tributária, na recuperação de créditos também, trabalhistas, poderia, às vezes, atuar de uma forma que poderia prevenir litígios, ações judiciais, por desconhecimento de problemas e soluções jurídicas. E aí vem o papel do marketing jurídico, né, na divulgação de conteúdo jurídico aqui nas redes sociais e nos blogs, que é o provimento permitiu. Então, quando você publicar falando sobre os problemas e soluções jurídicas, sem fazer oferta de serviço, você está ajudando nessa conscientização do cliente. Ele, de repente, vai identificar, nossa, eu estou com esse problema, e tem essa solução, e ele vai procurar, de repente, uma saída, talvez seja uma contratação. Agora, imagina que nós temos aqueles já decididos na contratação, já está no momento de contratação, aonde você consegue anunciar para ele? No resultado de pesquisa, onde ele vai pesquisar advogado de alguma área. Okay? Então, esse é o ponto da jornada do cliente, entender a jornada... Espera só um minutinho. Entender essa jornada do cliente. Concomitantemente, tem um outro tema importante que se combina com a jornada de cliente, que é o uso de gatilhos mentais. O nome parece um pouco estranho, mas, na verdade, são informações que estimulam, facilita a pessoa na contratação. Porque o cérebro humano, ele quer, às vezes, ele não quer, pensa bem, toda vez que você for decidir alguma coisa, tem que raciocinar, fazer vários cálculos, fazer análise para tomar uma decisão. Então, ela se utiliza de atalhos. Então, existem informações que estimulam esses atalhos para a pessoa tomar uma decisão. Eu vou exemplificar aqui. Imagina que você vai fazer uma viagem, um casal vai fazer uma viagem de turismo, e chegou numa cidade, e ele encontra 2 restaurantes, eles saíram para jantar. Aí ele olha nessa avenida, do lado esquerdo, um restaurante vazio, não tem uma pessoa lá comendo naquele restaurante. Está lá o proprietário lá sentado assim, olhando para o espaço lá, vazio. Ele olha do lado, um restaurante badalado, movimentado, mas com lugar para sentar ali. Você vê o movimento das pessoas. E o cérebro do casal, a tendência é fazer o quê? Ele não vai ficar fazendo muita análise, né, do cardápio, preço. Não, ele vai seguir um atalho, um gatilho mental que facilita a decisão. Olha, ali provavelmente está melhor. Então, esse é o gatilho que a gente chama prova social. Aquele restaurante, ele está trazendo uma informação para o casal de que ali as pessoas aprovam aquele estabelecimento. Então, essas informações que você passa para o cliente, por exemplo, no momento ali de reunião para fechar o contrato,
informações que você passa para aquele contato possibilitam você estimular essa decisão. Eu vou exemplificar aqui na advocacia. Imagina que agora nós vamos trabalhar o uso de gatilhos mentais aqui, né? Então, alguns atalhos que estimulam a decisão a favor da sua contratação. Ao mesmo tempo, a gente vai analisar a jornada do cliente. Pensa aqui esse advogado aqui e essa advogada. O cliente fez o contato com os dois. Para esse aqui da esquerda, esse senhor aqui, ele, ao atender o contato que veio do marketing, aí o possível cliente falou, olha, eu queria ver com você aí, agendar, a gente conversar, estou com um problema e tal. Ele falou, não, estou tranquilo. Minha agenda aqui está tranquila, você pode vir em qualquer horário aqui e a gente organiza. Eu sei quanto que você cobra de honorários? Aí ele já de cara já fala honorários e dá honorários lá embaixo, num valor bem reduzido, para estimular a contratação. Bom, aí a pessoa, nossa, mas o honorário dele é bem baixo, hein? Já fica aquela informação. Agora ela liga para essa outra advogada aqui. Ela, no contato, ela fala assim, olha, eu vou verificar na minha agenda. Tem horário sim, mas eu preciso confirmar o horário aqui. Isso já mostra uma certa escassez. Já passa uma mensagem para aquele cliente, possível cliente, de que ela tem outros atendimentos. Então, aquela questão da prova social começa a aparecer aqui nessa informação. No cérebro dela, isso faz um impacto. Aí ela fala assim, ela pergunta sobre honorários. Ela fala assim, olha, eu gostaria, antes de falar a questão de honorários, a gente reunir e eu analisar o seu problema com calma, analisar que solução que eu posso te apresentar, e aí a gente vê a questão de honorários. Só me antecipa algumas informações para eu analisar e a gente agenda. Então, veja o que aconteceu. Ela não trabalhou nada de preço agora. Ela está buscando informações para se preparar para a reunião. Então, vamos ver o que ela vai fazer na reunião. Eu vou agora exemplificar gatilhos que ela foi introduzindo nessa reunião para estimular a contratação. É como se fosse uma conta bancária, você vai alimentando. No final, essa conta é a conta de valorização daquele profissional. Veja que no primeiro contato, que valorização que esse profissional trouxe com informações que ele passou? Nenhuma. Agora, naquele primeiro contato, ao falar que tem que agendar, porque estava atendendo, estava em audiência, não sei o quê, já gerou uma certa escassez. As pessoas gostam de escassez, aquilo que é mais difícil, aquilo que as pessoas buscam. Isso gera uma necessidade, às vezes, de contratar em relação disso, já facilita. Nessa reunião, o que ela vai fazer? Ela vai, no atendimento, buscar ali informações, deixar o cliente ali expor o problema. Só que ela já antecipou informações e ela tem consciência do problema do cliente. O que ela vai fazer? Ela vai dar uma ênfase naquela primeira fase da jornada do cliente. Ela vai mostrar que, às vezes, a pessoa que está sendo atendida, não tem consciência da extensão do problema. Você vai trabalhar na base da jornada. Você vai mostrar para ela que você conhece o problema dela. Você vai também inserir, no caso dela, né, um gatilho de humanização. Veja que se a pessoa está sofrendo com aquilo, se foi uma questão de um acidente fatal, uma pessoa que faleceu, você vai demonstrar humanização naquele atendimento, mostrar que você sente por aquilo, tem empatia por aquilo. É um outro gatilho também que você está despertando. Então, você está ampliando e conscientizando na jornada do cliente, né, e trazendo um gatilho de humanização. Se você já ajudou ela em um processo anterior, existe um nome para esse gatilho, gatilho de reciprocidade. A pessoa ela gosta de trabalhar com aquele profissional que já ajudou ela anteriormente, né? Se você publicou uma informação na rede social que auxiliou ela em algum ponto, ela vai lembrar disso,
de repente ela vai te contratar por causa disso também. Na sua conversa, na conversa dela com essas pessoas aqui, que ela atendeu, ela destacou, às vezes, algum gatilho de urgência. O que é gatilho de urgência? Olha, em relação a esse problema, além dessa expansão, dessa gravidade, tem um prazo para que isso seja feito. Então, ela já estudou, analisou se tem um prazo de prescrição, um prazo de decadência, se tem um prazo processual. O que você está trabalhando aqui? Gatilho de urgência. Mas não é só trabalhar os problemas, urgência. Você vai agora demonstrar que apresenta soluções. Então, você está mostrando que você é uma resposta para os problemas dela. E você fez essa pesquisa antes. Ela fez essa pesquisa antes. Pegou essas informações e ela vai demonstrar que tem autoridade. De repente, ela tem livros publicados sobre esse tema, tem artigos sobre isso, tem uma especialização, ela vai falar disso na reunião. Ela vai também demonstrar, de repente, que ela tem prova social. Outros processos, ela já atuou e teve resultados favoráveis para favorecer esse potencial cliente. Ela vai explicar as razões também dela encaminhar o processo em determinadas formas, aí você vai trabalhar no raciocínio lógico do potencial cliente. Veja que aqui que nós estamos fazendo, nós estamos estimulando no cérebro da pessoa informações que vão alimentando e valorizando a sua prestação de serviço. Em comparação com aquele lá, no final dessa reunião, qual é a tendência? Você mostrou que tem a solução, você mostrou, lógico que você não pode prometer 100%, não existe isso, né? Você não pode prometer, é uma questão de ética, mas você demonstrou perspectivas bem positivas em relação à questão do problema dela, a tendência é no final dessa entrevista, ela ficar ansiosa na sua contratação. Eu perguntaria, e doutora, mas e o que você cobra de honorários? Veja agora que a preocupação dessa pessoa nem é a questão de valores mais, ela não quer nem voltar lá para conversar com aquele outro. Né? Então, aqui o que nós fizemos? É um estímulo no cérebro dessa pessoa que nós atendemos. Quando a gente fala que eu só aqui antecipando aqui um ponto, no marketing, eles falam em vendas, eles falam, olha, o cérebro das pessoas, quando a pessoa vai tomar uma decisão, ela não toma uma decisão só por lógica, só por raciocínio de cálculos. O raciocínio e o cálculo está numa fase externa do cérebro, mas na base do cérebro tem sentimentos de medo, de alegria, a questão da raiva. Ali no meio, um pouco na parte mais no meio do cérebro, acima da base, tem ali onde são consolidados questões mais emocionais, comportamentais, a questão da empatia. Então, quando você trabalha esses gatilhos mentais, você não trabalha só a questão do raciocínio. Quando você mostra a escassez, a urgência, a abrangência do problema, você trabalha na base do cérebro. Quando você trabalha a humanização, a prova social, a reciprocidade, você trabalha naquelas emoções mais complexas. Quando você demonstra aspectos técnicos, o porquê, o motivo, você demonstra que você tem autoridade naquilo, você trabalha no raciocínio da pessoa para tomar uma decisão. Então, nessa reunião, você atua com esses gatilhos em vários aspectos do cérebro para ela tomar essa decisão e trabalhando na jornada dela. Então, resumindo, é um tema que ele sai um pouco, né, dessa questão do estudo do direito processual e material, mas ele tem relevância. Só para exemplificar, por exemplo, eu fiz essa pesquisa hoje só para saber, eu falei assim, qual que é o carro mais seguro no mundo? Aí apareceu esse carro aqui. Provavelmente a propaganda desse carro não é relacionada a preço, não é relacionada a outras questões técnicas, é relacionada à segurança da família. Então, provavelmente, o marketing aqui, eles vão trabalhar no gatilho da pessoa, preservar a vida dele, preservar a vida dos filhos, né? Provavelmente eles vão trabalhar nesse sentido. Então, é isso, o que nós trabalhamos aqui, né? Brevemente, nós trabalhamos aqui de forma rápida em alguns pontos do marketing e das vendas. Agora,
Existe um outro tema, né? Depois, a gente pode, mais para frente, né, Gil, tem como a gente organizar, né, tá? O evento acontece periodicamente, a gente trabalhar na questão de gestão, que também depois eu me proponho aqui a falar um pouco da questão da gestão e algum outro ponto que, de repente, o pessoal achar interessante, pode encaminhar aí, que a gente trabalha em outro evento. Gil, é isso. Eu agradeço aí a oportunidade e me coloco à disposição para perguntas. Professor Carlos, muito obrigado. Eu vou abrir agora, como a gente sempre faz, de maneira muito breve aqui, abrir para os alunos que quiserem fazer algum questionamento, alguma observação aí via chat ou via microfone. Fiquem à vontade, porque o tema realmente é palpitante e interessa a todos nós. Mas enquanto os colegas pensam aí nas suas considerações ou nas suas perguntas, deixa eu te fazer vendo você falando sobre os gatilhos mentais, né, sobre levantar até o desejo do cliente, como as marcas fazem com o consumidor, né? E queria que você dissesse aos nossos alunos que eles devem, que tipo de orientação ou formação eles devem procurar para que tenham esse tipo de estratégia. Porque nós, na Faculdade de Direito, como regra, né, nós não temos uma disciplina que nos forme. Você não teve, eu não tive, os alunos na contemporaneidade não têm, que nos forme com esse perfil de vendedores. Alguns já têm esse perfil que vem de habilidades próprias, mas a maioria não. O que você indicaria? Que tipo de observação eles têm que fazer? Um curso, uma leitura específica? Qual que é a sua dica para os nossos alunos? Gil, essa observação é interessante, né? Com relação à questão do curso, até a gente, né, durante as aulas práticas, a gente leva, né, alguns desses aspectos, mas é o que você falou mesmo, é um aprendizado da advocacia como um todo, né? Essa percepção que tem que realmente se preocupar, né, com o marketing e a gestão. O que eu percebo é o quê? Então, nessa área específica de marketing e gestão, aí você vai ver cursos específicos, né, de formação específicas. Mas a gente já vê alguns profissionais, alguns livros, alguns autores escrevendo especificamente para advocacia. O que eu recomendaria era isso, né? Se o colega tem alguma curiosidade em aprofundar já em relação a isso, pesquisar livros relacionados a marketing e vendas na advocacia, especificamente porque tem que respeitar a questão da ética na advocacia. Às vezes você vai comprar um livro voltado para a empresa e aplicar aquilo vai dar problema. Então, assim, eu até vou ficar com seria uma pendência, eu vou verificar, Gil, de pesquisar uma biografia que de repente possa até depois, né, encaminhar para os colegas, se quiserem, e recomendar. Né? Excelente. Eu até, a Ana Paula fez uma pergunta aqui, eu estou preparando para publicar essa palestra sua no nosso canal do YouTube, a gente pode colocar lá na descrição lá do vídeo, a gente pode colocar as suas indicações, né? Ah, ótimo. Mas essa palestra, professora, é extremamente importante porque gerir a própria carreira, gerir o escritório, nós temos que ter outras habilidades, buscar habilidades que transcendem, né? Estão fora da nossa proposta curricular. Você já imaginou que, às vezes, nós nos vemos aí, muitos alunos estão na casa dos pais, portanto, não administram uma casa ainda, de repente tem que administrar um negócio, porque a advocacia é um negócio. Você Exatamente. tem o seu papel, né, a verba de marketing, a sua conta de energia, de água, de telefone, secretária, etc. Você tem um negócio nas suas mãos. Da mesma maneira que você tem que administrar isso, essas despesas, você tem que administrar a captação de clientes. Então, é extremamente importante essa busca, né, por habilidades que a instituição não nos dá. Até porque nós temos
carga de direito material e de direito processual que nós temos que cumprir, que não sobra tempo. E esses momentos aqui, como esse com você agora, são importantíssimos para que o aluno, pelo menos, se ele não assimilou tudo, pelo menos ele perceba a importância de buscar isso, né? Exatamente. A gente nota que não tem muita bibliografia sobre esse tema no direito, né? Quer dizer, às vezes os grandes escritórios, pessoas que aprenderam ali no dia a dia, né, essa questão do marketing, venda e gestão, eles, acho que eles tiveram sucesso, foi em razão de dar uma ênfase também nesse aspecto, né? Então, você não vê muitas publicações, mas eu acho que de 2021 para cá, teve uma preocupação maior em relação a isso, né? E tanto que a gente, né, fala às vezes disso em sala de aula também, né? E eu acho que a tendência é ampliar isso. A tendência, esse provimento de 2021 veio a melhorar muito, né? Porque eu ainda brinquei na palestra aqui do Dr. Brenner, que, puxa, eu não posso colocar um outdoor, né, com a minha foto, até porque talvez não fosse atrair ninguém, né? Mas a minha foto profissional, meu endereço, oferecendo serviço, eu não posso. Mas eu posso fazer postagens das mais variadas na rede social, prestando, né, uma consultoria, tirando dúvidas. O marketing na advocacia ele é muito particular, né, professor? Exatamente. E cada profissão tem um tratamento diferente. Você vai Isso. olhar na engenharia, na questão dos médicos, né? Cada conselho traz uma regra diferente. E a gente está na área da advocacia, a gente tem que seguir, né, as orientações e a legislação. Então, é isso. É isso. Eu pergunto se tem algum colega que queira fazer alguma observação, né? Eu vejo aqui que todos aqui se manifestaram com os emojis aqui de costume, mas se alguém gostaria de fazer alguma observação, e hoje se não, eu vou tomar a liberdade de nós encerrarmos um pouquinho mais cedo, que o professor Carlos tem um outro compromisso, ele tem que se deslocar da casa dele até o lugar, até o local, e não havendo aqui mais... Luiz Eduardo, fique à vontade, meu caro, se quiser abrir o microfone ou escrever a sua pergunta, sua colocação, fique à vontade. Valeu, mestre. Não, é porque, tipo assim, eu tenho uma dúvida, porque eu entendo que não pode fazer essa propaganda explícita, né? Você tem que inventar uma desculpinha ali no seu Instagram. Só que eu vejo alguns advogados que no Instagram eles falam assim: acesse o meu link e adquira tal coisa. Tipo assim, sabe? É como se fosse um instrumento jurídico. Adquira, tem o segundo advogado que vai falar, adquira tal isso para você conhecer seus direitos e tudo tal. Isso é pago, isso não poderia ser uma propaganda irregular? Pode ser. Aí, o que acontece? Com o provimento, eles já imaginaram que teríamos situações dessa que você está colocando, e eles criaram uma comissão para analisar esses pontos. Então, a tendência é o Conselho Federal da Ordem, da OAB, emitirem pareceres em relação a casos como esse. Que a tendência é o quê? Alguém vai lá e faz uma notificação na ordem, um outro colega, e vai questionar esse comportamento dela. E nessas comissões eles vão analisar se isso seria errado ou não, né? Mas o certo é que você está trabalhando conteúdo jurídico, o certo é não fazer oferta de serviço. Então, esse é uma premissa, né? Agora, eu não acompanho, eu não sei o caso da colega aí, não dá para falar. Mas eu digo para você que essas divergências elas serão solucionadas através dessas comissões. Tudo bem, Luiz? E até tem um caso muito, aproveitando o que o Luiz Eduardo disse, né? Tem alguns colegas que fazem o seguinte: olha, digamos que você tenha dado essa sua palestra aqui hoje, e fala assim: olha, se alguém quiser adquirir um e-book sobre marketing jurídico e vendas na advocacia gratuitamente, acesse o meu link. Aí você, para baixar aquele e-book, você deixa os seus dados. Aí você deixa lá o seu e-mail, o seu nome, o WhatsApp, formando aquilo, coloquei aqui, né? Formando os leads, né? Você vai formando pretensos ou futuros clientes, você vai tendo dados. Então, de uma maneira indireta, de uma maneira muito
peculiar, o advogado vai recolhendo dados de pessoas que ele no futuro vai começando a mandar mensagens, né? Mandando ofertas de cursos, de livros, e talvez ali no meio alavancando a sua própria advocacia, né? Essa questão, né, Gil, esse é um exemplo da oferta para a própria advocacia. Então, é uma outra, né, essa venda de cursos na advocacia não tem problema, não. Sabe? Porque é bem comum e aí a questão do provimento foi tratando com o cliente mesmo, né? O colega vendendo o curso para o outro, ele é bem tranquilo nesse sentido. O professor, o que eu posso, como é que é, Luiz? Pode vender esses e-books, tudo tal, só entre advogados, mas nunca para o público, né? Se você faz oferta, né, de serviço jurídico na rede social, você está fazendo oferta, você não está oferecendo marketing de conteúdo, você não está oferecendo a questão do conteúdo, você está oferecendo serviço. Aí se você pode questionar, aí pode ser questionável, isso é sujeito a um questionamento. Mas eu tenho uma proposta, Gil, eu imagino aqui que vários pontos, né, que surgiram aqui, eu vou realizar um aprofundamento, né, uma pesquisa, inclusive nessa comissão, se tem algumas orientações a mais, e a gente marca um outro momento aqui, onde eu faria esse acréscimo da questão do marketing e venda, e aproveitaria e falava da gestão. Não, então nós vamos fazer o seguinte, eu não jogo truco, não, mas se eu jogasse, eu ia falar para você agora sim, truco. Porque é o seguinte, nós temos um evento que já é tradicional aqui no curso de Direito, nós já fazemos há vários semestres, que é o evento Seminário Carreiras Jurídicas. Certo. Em que profissionais vêm, né, e trabalham, é feito lá no auditório, e eu já tenho fechado uma delegada que vai falar para nós sobre a carreira da Polícia Civil, né, como delegada, e queria te convidar, então, para que no dia, não sei se você tem disponibilidade, mas no dia 8 de maio, que acho que dá numa quarta-feira, não sei se você tem essa disponibilidade ou você vai estar viajando. Mas se você tiver essa disponibilidade, nós poderíamos ocupar a noite do dia 8 de maio, porque não deixa de ser, né, carreira jurídica, você está falando de uma das vertentes da carreira jurídica da advocacia. Você podia falar nessa palestra, com mais tempo, lá no auditório, sobre essas questões que você hoje não teve como trabalhar. Que bom, não, eu pego, eu confirmo com você a data direitinho e a gente organiza, será um prazer. 8 de maio, né? Tá. Se você porventura não puder, porque tem, sei lá, algum outro compromisso, é fácil, é só você cancelar o outro compromisso e fazer a palestra com a gente. Não, tá tranquilo, Gil. Obrigado aí. Professor, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado mais uma vez. Avançamos gente. Um pouquinho aqui, né, no horário, sei que você tem um compromisso, mas obrigado pela sua gentileza, sua paciência, e estaremos novamente juntos em breve. Tá, Joel. Obrigado, gente, foi um prazer. Obrigado novamente, um forte abraço. Até mais. Eu vou só dar um último recado para os nossos alunos. Professor, fica à vontade se você tiver que se ausentar. Alguém me perguntou aqui a respeito da lista de presença. Não há lista, né? Os certificados são emitidos para quem fez a inscrição pelo site e para aqueles que efetivamente estiveram aqui hoje, né? Porque tem acontecido com muita frequência que muitos alunos fazem inscrição, mas não comparecem a essa sala virtual, então não recebem o certificado por esse motivo, tá bom? Então, dito isso, né, vamos encerrando aqui a nossa transmissão de hoje, agradecendo a todos aí pela participação neste evento, que foi muito interessante, e tomara que dê certo aí, para que o professor Carlos esteja conosco em breve, né, no seminário Carreiras Jurídicas, que acontece nos dias 7 e 8 de maio. Depois nós vamos fazer aí a divulgação deste evento, tá bom? E um grande abraço a todos, uma boa noite.